capítulo 2, do segundo livro dos Reis, versículos de número 12 ao 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 12 ao 14, ou 14. E diz o texto assim, na tradução que eu tenho na minha mão: O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando de suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do rio Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e elas se dividiram. Para uma e para a outra banda, e Eliseu passou em seco. Pode fechar sua Bíblia, que se você ficar com ela aberta, ela é um armazém abastecidíssimo, e você vai se alimentando aqui da palavra que vai ser ministrada. Eu falo sobre a vida de um homem, um profeta que viveu nos tempos difíceis, quando os reis ainda ousavam desafiar a fé dos seguidores de Deus. Os reis tinham o hábito de se impor e se tornarem como deuses, e as pessoas os reverenciavam, os serviam. As pessoas se inclinavam às autoridades reais de uma tal forma que os reis passaram a ser endeusados, e muitos deles achavam-se deuses de verdade. Elias viveu nesse período, sofreu bastante. Eles começaram a matar crentes, pegavam os crentes e levavam lá para um local de execução. Eu morei em São Paulo, e lá em São Paulo eles tinham um lugar chamado micro-ondas. Eles levavam os indivíduos lá para o micro-ondas e torravam. Micro-ondas serve para aquecer, não é? Eu morei também no Rio de Janeiro um certo tempo, e lá também tinha o tal de lixão do fogo, e uma esquina que era um buraco, um peral muito profundo. Eles incendiavam o camarada aqui na gasolina, dentro de um pneu ou dois, e jogavam naquele peral lá para baixo, aconteça o que acontecer, morriam lá. Eles faziam isso porque as pessoas não estavam condizentes com o seu modo de ser. As pessoas contrariavam as suas metodologias de vida, e eles faziam isso, eliminavam as pessoas. Os reis de Israel, quando um homem dizia que servia ou temia mais ao Deus Jeová do que ao rei, as entidades divinas do rei, este rei se encolerizava. Ele queria matar as pessoas, ele queria eliminar as pessoas, e eles começaram a matar gente. E foram matando os profetas. Elias tinha uma escola de profetas que ele ensinava. A profecia no Antigo Testamento não é como hoje é, ou não era como hoje é. No Antigo Testamento a profecia era uma escola de profetas. A pessoa ia para a escola, aprendia a profetizar, aprendia a ciência da geografia, aprendia os nomes das famílias reais e começava a profetizar num X tempo da vida. Então, eles começaram a atacar as escolas de profetas e começaram a matar profetas. Um dia Elias foi reclamar para Deus e diz: ei, eu sou melhor do que os meus irmãos que foram antes de mim? Porque todos os profetas do Senhor já morreram, sobrei só eu. Aí Deus disse: ei, cara, tá ficando doido? Tá pensando que eu não conheço o negócio da história? Eu estou segurando 7.000 homens que não se dobraram ainda para os deuses do rei. Nessa noite, eu quero falar sobre os anônimos de Deus.
algumas pessoas que são anônimas. Eles estão no meio da gama, no meio da massa da igreja, mas parece que eles não são vistos por mais ninguém. São só mais um no meio. E esses mais um, Deus mete a sua lupa em cima deste cara, e ele já não é mais só mais um. Agora ele é um na ótica de Deus. E um na ótica de Deus representa uma multidão sem Deus. Está entendendo? Agora o Elias diz: Deus, acabou meu ministério, eu quero ir embora. Deus diz: vai embora, rapaz. Mas antes de você ir embora, você passa lá por Abel-Meolá. Sabe que lugar é Abel-Meolá? Lugar nenhum. Uma fazenda lá no sítio, lá no interior, lá no nada. Vai passar por Abel-Meolá. Profeta Elias disse: o que eu vou fazer em Abel-Meolá, Senhor? Eu tenho um cara lá que eu estou vendo ele. O rei não estava vendo. A escola de profeta não estava vendo. Os adestradores não estavam vendo. Os melhores olheiros não estavam vendo. Mas o Deus do céu estava com os olhos lá em Abel-Meolá. Sabe o que ele fez? Vamos fazer o que em Abel-Meolá, Senhor? Vais passar por lá e vais ungir um substituto para você. Oh, chegou minha hora. Vou deixar de sofrer na mão desses... Não vou falar aqui porque senão vai ferir gente. Vou deixar de sofrer na mão. Vou embora então agora. O Senhor me chamou para lá. Ele chega lá, encontrou mais ninguém. Encontrou mais ninguém. Na rua, nos bosques, nos vales. Ninguém mais. E de repente ele olha ao longe assim, tem um campão muito grande, uma fazenda muito grande. E não tinha nada plantado na fazenda, mas ele vê um moço que estava lá, com 10 juntas de boi, arando a terra. Por que 10 juntas de boi, será? O número 10 é o número da unidade básica. Deus é um. Não tem outro. Ele é o maior. Só Ele é Deus. Quando ele avista o homem, ele diz: mas eu não vou tirar esse cara do trabalho. Esse cara está trabalhando. Esse cara é um latifundiário. Quem era o moço que ele viu lá? O Eliseu. Ele viu Eliseu arando com 10 juntas de bois, enfiado no trabalho com uma roupa suja, porque quem ara a terra sabe como é, levanta pó, a boizada caminha, faz poeira, o cabra estava que era suor e pó, e quando você sua muito e você está no pó, começa a fazer uma gargantilha de serragem de terra aqui, ó, e começa a roupa branca fica amarela, a amarela vai ficando mais escura, e você começa a se sentir mal, e não tem chuveiro perto, porque você está na fazenda, e tem que trabalhar, porque tem que dar produção daquele dia. O Eliseu estava nesse time aí, nessa vibe, como diz o pessoal por aí, estava nessa corrida. Não posso parar. Aí o moço Elias chegou perto, e quando ele chegou perto da fazenda, Eliseu conheceu. Ei, cara, que surpresa é essa? Como é que esse cidadão chega aqui agora? Abel-Meolá, lugar de nada, lugar de ninguém, lugar de gente simples, de gente de mão calejada, lugar do Zé Orelha, lugar daquele que está jogado às margens da sociedade. Como é que esse cara veio aqui? Por que o profeta tinha que passar por Abel-Meolá? E quando Elias chega lá, Elias olha na baga do olho do Eliseu e diz: bora, fera, vem comigo. Aí o moço disse: segundinho, meu senhor, é para fazer o trabalho profético. Não fui para a escola, não aprendi a profetizar,
não tenho essa dicção, não tenho uma voz boa, não tenho um conhecimento bom, mas se é para seguir, espera um pouco aí. Ele foi lá, matou os bois, uma junta de bois, cortou o arado, quebrou no machado o negócio, meteu fogo na lenha, assou os bois, chamou o pessoal para fazer uma festa, fez uma festa e disse para Elias: me deixa eu dar um beijo no meu velho pai lá em casa, e pode me esperar na estrada que eu estou chegando. Ele era até aquele dia ninguém. A partir daquele dia, ele passou a ser um deitador de águas nas mãos do Elias. Elias precisava e o Eliseu despejava a água. Tem alguém que pensa que ele faz muito pouco em trazer uma garrafa de água com gás aqui no altar para o orador da noite tomar um gole de água. Vai receber a recompensa. E quem mandou também, pastora Thaís, vai receber a recompensa. A recompensa vem quando a gente faz isso. O Eliseu começou a andar como Elias. Sabe quantos anos ele andou junto com Elias? 8 anos. 8 anos o Elias dizia: vamos para cá, vamos para lá, vamos. Não abandonou Elias 8 anos. Quando o profeta Elias acordava de manhã, Eliseu já estava pronto, esperando ele acordar para receber as atividades do dia e fazer, e deixar o profeta descansar mais à vontade. Ele fazia, o profeta Elias descansava. Chegou um dia que ele deitou para dormir, e Deus disse para ele: já faz 8 anos, cara, que eu estou te treinando nessa escola. 8 anos que você está andando junto com o meu servo Elias. Hoje é o dia que eu vou levar ele embora daqui. O profeta acordou de manhã cedo, preparou o café do profeta Elias, arrumou a mesa. Qual é a missão hoje, profeta? O profeta Elias disse: hoje a gente vai a Gilgal. Vamos passar em Gilgal. Mas eu não preciso da sua companhia hoje, porque hoje Gilgal está de paz, está de boa. E eu vou passar lá só para me fazer umas averiguações no lugar. O profeta disse: está ficando louco, o profeta Elias. Eu gastei 8 anos da minha vida andando contigo, e agora no arremate da história eu vou te deixar, vou nada. Vive o Senhor, o teu Deus, e o meu, que aonde você for eu vou com você. O profeta disse: sério? Sério? E Eliseu vai com Elias a Gilgal. Quando eles chegaram em Gilgal, o profeta Elias disse para ele: fizemos a missão aqui, cumprimos a tarefa, bora, eu vou voltar por outro caminho. E quando ele disse vou voltar por outro caminho, ele não disse que caminho era. Ele disse vamos voltar por outro caminho. E quando chegou lá no tal de outro caminho, o profeta Elias disse: vamos passar o Jordão. Vamos passar para lá. E o profeta pegou a capa e no Jordão. Bateu a capa. E adivinha, o prefeito leva 1 ano, 2, 3, 5, 2, 3 mandatos de um prefeito da cidade para construir uma grande ponte, uma ponte sustentável para passar as carruagens e os carros do povo. Deus construiu uma ponte num segundo. Quando a capa tocou nas águas, as águas se abriram, Elias e Eliseu passaram. Este é o poder da palavra do profeta do Senhor. Quando Elias fez esse procedimento, o Eliseu estava junto com ele, olhando, vendo todos os movimentos acontecer. Eliseu disse: Deus do céu, o que é isso que esse cara faz? A água do rio, abriu-se as águas para lá e para cá. Que negócio é esse? Como é que explica isso, Deus?
Os milagres que Deus faz não têm explicação. A única explicação que há para milagres é crer. É usar a fé para acontecer milagres. Elias tinha feito 7 grandes milagres durante seu ministério terreno. Quando Elias disse: vamos atravessar o Jordão, e o que é que você quer que eu te dê de presente para você, Eliseu? Por todo esse tempo que você me serviu, que é que você quer que eu te dê de presente? O Eliseu disse: eu quero que você me dê a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele disse: rapaz, isso é difícil. Isso é só para gente que tem olho de águia, tem olho bom. É para gente que não olha para lado nenhum, a não ser para o foco daquilo que ele espera. É isso mesmo que você quer? Ele disse: é exatamente isso que eu quero. Elias disse para ele: se você me vir, quando eu for tomado de ti, isso vai acontecer contigo. Eliseu pregou o olho no Elias e não largou mais. Muitas vezes Deus quer fazer isso com você. Muitas vezes Deus quer levantar homens que não são ninguém no meio da sua comunidade. Muitas vezes Deus quer pegar aqueles que se julgam nada. Eu não presto para nada, eu não sou nada. Quantos aqui já ouviram dos pais lá no passado, quando eram garotos: esse menino não vai dar nada, esta menina não vai dar nada. E quantos desses nadas estão aqui dentro do santuário nessa noite? Ele vai mudar a história. É o foco. Você não pode perder o foco para que a tua história sofra uma mudança, uma alteração. O Elias disse: se você me vir quando eu for tomado, isso é possível. Eliseu cravou o olho nele. E o Eliseu tinha recebido uma notícia de alguns ali atrás, de uns profetas que estavam espiando o profeta Elias e o profeta Eliseu. Os meninos chegaram para o Eliseu e disseram para ele: sabias que o teu senhor hoje vai ser tomado de ti? Ou seja, a revelação que você teve na noite anterior, a gente também teve aqui. Você não é o melhor, a gente viu o que você viu, e o teu senhor vai ser levado embora hoje. O Eliseu disse para eles: fiquem quietos, eu não posso perder o foco, eu estou vidrado no meu profeta, hoje é o dia da minha bênção. E de repente, quando eles estão no meio do Jordão, a Bíblia diz que carros e cavalos de fogo vieram, levaram Elias embora, e o Eliseu gritou: meu senhor, carros e cavalos de fogo de Israel. Não eram de Israel, eram da glória. Mas ele viu, e quando ele gritou: meu senhor, carros e cavalos de fogo, o Elias não pôde sustentar a capa sobre si, derrubou a capa, e a capa caiu lá. Eliseu pegou a capa, o caminho era atravessar o Jordão, e ele atravessou para o outro lado. Quando chegou do outro lado do Jordão, as águas se fecharam. E ele ficou pensando: e agora? Como é que se constrói uma ponte no meio? Como é que faz o milagre da volta? Eu tenho que voltar, como é que vai ser? E ele não achava mais o jeito de fazer o negócio acontecer. Mas quando ele olha para a mão, ele viu a capa. Ele disse: bom, alguma coisa o meu senhor deixou aqui. Ele pega a capa e bate na água. E quando a capa toca na água, a água se abre. Os filhos dos profetas lá em cima gritaram:
o espírito de Elias está sobre Eliseu. Não era o espírito de Elias. Sabe que espírito era? O Espírito Santo, esse que adorna a noiva do Cordeiro aqui dentro. Ele repousou sobre o moço Eliseu. E quando Eliseu sentiu essa vibração, quando ele sentiu esse poder, esse efeito magnífico, transformador, ele atravessa o Jordão para o outro lado e começa a campear uma ação maior, porque agora ele ia operar milagres. Sabe quantos milagres? 13 milagres ao longo da vida ministerial. Entre os milagres que ele operou, chegou na casa de uma mulher estéril. Mulher estéril olhou para ele, passando na rua, disse para o marido dela: ó, esse cara aí é um santo homem de Deus. Rapaz, para alguém dizer isso da gente na rua, a gente tem que ser de Deus mesmo. Porque senão, a mulher sunamita não vai dizer homem de Deus, não. Ela vai dizer qualquer outra coisa menos homem de Deus. Eu preciso andar com ele por onde eu ando. As pessoas irão identificar que eu sou homem de Deus. Marido disse: e daí? O homem é homem de Deus, qual é o problema? Ela disse: a gente vai fazer um quartinho para ele, lá no muro. Vamos colocar um candeeiro lá, uma cama, uma cadeira, uma escrivania, vamos deixar ele lá no muro da casa. Ele não precisa entrar aqui na nossa cozinha, dormir nas nossas camas aqui dentro. A gente vai colocar uma cama lá para ele. Porque ele é um homem de Deus, é passivo que a bênção dele alcance a nossa casa mesmo de lá. Ele é homem de Deus. Um homem de Deus, mesmo à distância, ele faz milagres. O profeta dormia na casa, quando passava por Sunem. No outro dia acordava cedo, se banhava, porque tinha como se banhar na casa, deixaram tudo pronto para ele. Ia embora. A mulher sunamita nem via o moço Eliseu e nem via seu moço Geazi. E passados alguns dias, o Eliseu estava dormindo lá na pensão, na casa do muro. E o Eliseu disse para o Geazi: o que a gente pode fazer por essa sunamita aí? Essa mulher dá comida, dá cama, dá lampião aí para a gente enxergar, uma escrivania para a gente abrir os pergaminhos. O que a gente pode fazer por essa mulher aí? Aí alguém disse, o Geazi disse: eu vejo que ela não tem filho. E o senhorzinho dela é um senhorzinho bem vovozinho. Ou seja, ou ela é estéril, ou ele já não consegue mais gerar filhos. Eliseu disse: chame a sunamita lá para mim, por favor. Chamaram. Geazi chamou a sunamita. Quando ela chega à porta, o Eliseu disse para ela: daqui 1 ano, filha, eu vou passar por aqui de novo e você vai ter um bebê no braço para cuidar. Ela disse: fala isso não, rapaz. Meu marido é um senhorzinho velho, já passou do tempo, não gera mais filhos. E a tua serva não pode alimentar uma esperança feia, ruim. Faz isso comigo não. Eliseu disse isso para ela, virou as costas e foi embora. 1 ano depois, quando ele volta por Sunem e passa por lá, a mulher estava com um bebezinho chorando lá dentro da pensão. Sabe por quê? A palavra daqueles que não são ninguém hoje e que podem se transformar em alguém nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, a palavra na boca deste homem, dessa mulher, tem um efeito que muda a história de outras pessoas. E é passivo que você seja esse alguém aí. Ah, pastor, eu não dou nada. E eu também não dava. Eu era o que menos dava. E meu pai era italiano, e os italianos têm uns palavrões bem ruins que eles dizem para os filhos quando ficam irados.
Eles dizem uns palavrões assim que quase trinca o chão. E meu pai era canhoto e ele não podia alcançar a gente para acertar a tampa da orelha. Ele gritava, dava uns palavrões ruins assim que dava ruim. Eu vim com tudo isso na vida. E chegou um tempo que eu pensei, eu não vou dar nada. Eu começava uma faculdade e não conseguia terminar. Eu começava um curso e não conseguia terminar. Eu entrava numa empresa e quando a empresa estava indo de vento em popa, eles me promoviam. Esse cara é bom, esse cara ele dá resultado. E me colocavam lá na gerência da empresa. Dali um pouco a empresa estava falindo. Era uma coisa ruim que eu tinha. E na igreja? O pastor me colocou a cuidar de criança, não dei nada. Cuidar de adolescente, menos ainda. E me colocou para cuidar da juventude, misericórdia. Deu nada. Eu estava em Abel Meolá. Mas o aprontador da igreja passou por lá um dia. E me achou. E mudou a minha história. E eu tinha uma sede no coração. Desde 6 anos de idade, quando eu conheci Jesus de Nazaré como meu único e suficiente Salvador, eu desejei ser pastor de igreja. Eu achava bonito estar atrás de um púlpito e pregar para as pessoas. Eu achava bonito aquilo, rapaz. E eu dizia, eu vou ser um pastor. Aí meu pai chegava em casa, tirava a gravata, tirava o paletó, tirava o sapato, tirava o terno e pendurava no cabide, ia lá, tirava do cabide, vestia aquilo tudo, fechava a porta do quarto, ia na frente do espelho e repregava toda a pregação que o pastor pregou na igreja. Eu repregava na frente do espelho e eu pulava, que nem o pastor pulava, e eu fazia os gestos que os pastores faziam, era uma coisa medonha. Aí minha mãe ia lá escutar na porta, e a minha mãe disse, esse rapaz é o pastor da casa, ele vai ser o pastor da casa. E começamos a fazer culto em casa, e o nosso culto deu resultado, e as vidas começaram a vir, e a nossa casa virou uma igreja, e foi uma coisa medonha. E o pregador da igreja era aquele nanico que tinha muitas maldições que tinham vindo sobre ele. Mas quando o adornador, o grande Espírito Santo passou lá e me encontrou, mudou a minha história. E eu só posso dizer que foi ele que fez isso. O Eliseu ficou doente. Já estava velho. E ele reclamou para Deus. E tem um escritor que fala sobre ele, e esse escritor faz menção dele, e eu fico assim fascinado quando ouço esse escritor fazer menção em escolas bíblicas, que ele faz menção assim, ele faz umas demonstração bonita assim, que dá a impressão que você está vendo o acontecimento lá. Ele disse que o Eliseu estava deitado na cama e não podia levantar. O enfermeiro cuidando do lado da saúde do Eliseu, porque ele adquiriu uma enfermidade mortal. Aí tem alguém que diz, mas pastor, morre de doença? Morre! Os pastores de carne também ou é de ferro? Pastor não é robô, nem máquina, é um homem. Dá uma doença e ele morre. Entendeu? Aí o Eliseu estava lá, mas ele orava e dizia, Deus, eu pedi porção dobrada do Espírito que estava sobre o meu instrutor. Ele fez 7 milagres, eu fiz só 13. Eu tenho que ir embora. Me ajuda, resolve meu problema. Dá mais um milagrezinho para me saber que de verdade veio o dobro do Espírito que estava sobre Elias. E Deus não mandou. E Eliseu morreu. Ele era o anônimo do negócio. Quando morreu, ficou com uma tristeza no coração, porque achou que não tinha cumprido seu ministério e Deus o tinha levado antes da hora. Colocaram Eliseu numa cova lá no deserto, num caminho, e ele foi sepultado lá. O corpo de Eliseu se decompôs. Eles não tiveram muito respeito com o profeta.
Há historiadores que dizem que a enfermidade dele era tão perigosa que preferiram largá-lo em um campo muito longe da população, para que os restos mortais não trouxessem enfermidade para a cidade. Então ele ficou lá naquele campo, enterrado. E por acaso o exército de Israel fez uma guerra lá naquele campo. E mataram muita gente. E um soldado de Israel morreu e eles não podiam levar para casa, porque o soldado tinha ferimentos graves. E eles não podiam levar para a família, para que não aparecesse para a família um momento tão trágico da vida daquele soldado. E eles encontraram uma cova que tinha alguns ossos, alguns restos mortais lá. E quando eles jogaram o moço soldado lá, e o moço tocou naqueles ossos, o moço levantou em pé outra vez. Você quer saber por que Deus faz isso? É porque ele pega aqueles que não são ninguém e usa nas suas mãos para serem alguém. Então os 14 milagres da vida de Eli se concretizaram. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra, mas ele foi encontrado lá num campo aonde todos haviam esquecido ele lá. Quem sabe você está pensando a mesma coisa? Eu estou arando em Abel meu lar. As pessoas olham para todo mundo vai, todo mundo cresce, todo mundo flui. Mas eu estou em Abel, meu lar. Por quanto tempo vou ficar? O tempo do nosso estágio é o Espírito Santo que dá. Quer saber por quê? Porque a noiva não entra no seu tálamo e já sai correndo lá de dentro, não. A noiva, quando entra no seu tálamo, ela tem uma adornista que vai preparar os seus frisos do cabelo. Uma adornista que vai preparar a sua maquiagem para ela ficar mais bela. Uma adornista que vai cuidar dos ajustes do seu vestido, para que ela apareça em público como uma verdadeira virgem pura que está a se casar com seu noivo ali. O adornista vai preparar os seus sapatos para que ela não tenha dificuldade em se deslocar, em se locomover, não corra o risco de cair ou de tropeçar. Um sapato confortável que lhe dê a condição de ir e vir sem nenhum tipo de problema. O adornista vai preparar os lábios da moça, os olhos da moça. O adornista vai preparar as unhas da moça, porque as mãos da moça vão aparecer também. Então o adornista vai trabalhar em todos esses detalhes na preparação dessa moça, para apresentá-la ao moço noivo que está à espera dela no salão de festas, aonde toda a gama de pessoas está esperando. E quando o adornista prepara, ele manda o instrumento tocar, e aí o instrumento toca, pam, pam, e a moça aparece. E quando a moça aparece, todos vibram. Sabe por quê? Agora é a hora, é o ápice da festa, é o momento mais alto da festa, quando a moça aparece e todos olham para os detalhes dos adornos que ela recebeu dentro do camarim. É assim que Deus está fazendo com você, rapaz. É assim que Deus está fazendo com você, irmão e irmã. Você entrou no camarim de Deus. Você pensa que a mensagem que o apóstolo prega, que a mensagem que os pastores dessa comunidade, dessa igreja pregam, são mensagens à toa? Pode escrever no teu diário. Essas mensagens que são pregadas no altar do Senhor, elas vêm da glória. Sabe por quê? Elas são os perfumes que estão sendo colocados na noiva. Elas são os adornos que estão sendo colocados na noiva, para que quando você saia do seu camarim, você tenha uma aparência de virgem pura, de noiva preparada. Aí quando você sai, ele simplesmente faz tocar a música e todos se alegram. O dia que eu terminar a minha tarefa aqui na terra, eu pensei que eu já tinha terminado a minha tarefa.
Há uns 3 anos atrás eu cruzei os braços e pensei: terminou. Tem mais agora. Finalizou minha missão na terra como pregador, como homem de Deus. Terminou. Fiz minha parte, obrigado, Senhor. E me prepara porque eu quero ir embora. Eu quero ir para lá também. Agora acabou minha história aqui e o meu lugar está reservado aí, porque eu amo esse lugar desde 6 anos de idade. Eu estou lutando, mandando um material para lá, para construir esse lugar. Eu ando de joelhos sempre. São muitas horas de oração durante o dia. E eu falo todos os dias: Senhor, a minha oração é para a construção da casa. Eu quero adornar, eu quero melhorar. Eu quero que a minha estrutura espiritual esteja alinhada como a tua vontade. Já faz muitos anos que eu faço isso. Então eu pensei: acabou a missão. Aí eu vim pregar aqui na Pissarras um tempo atrás aí, não me lembro quando. O apóstolo me trouxe aqui para pregar e eu vim. E quando a gente terminou aquele trabalho, aquele evento, e eu voltei para o hotel, porque lá do hotel eu ia pegar minhas bugigangas e ia para casa. O apóstolo disse: não, a gente vai comer uma pizza aí, numa pizzaria, não sei aonde aí, uma pizzaria legal que tem aqui, acho que é a melhor que tem, porque eu sou ruim para comer à noite e eu comi muito. O senhor vai comer lá comigo a pizza. Eu disse: mas não, meu apóstolo, eu não como à noite, eu sou ruim para comer de noite, eu tenho dificuldade, aí eu fico acordado e me dá agonia, e eu não vou comer não, me desculpa. Ele disse: não vamos ter desculpa, porque nós vamos para lá, porque eu tenho 2 coisas para falar ao Senhor, e tem que ser lá. E quando nós chegamos lá, ele me disse: não terminou a missão. Não terminou ainda. Se prepare, porque ainda tem muita coisa que o céu está abrindo para você. Eu disse a ele: estou orando já tem alguns anos para Deus me trazer para uma direção certa. Mas eu achava que a direção certa era o céu, apóstolo. Ele disse: não. Ainda tem muito, o senhor se prepare, porque ainda tem muito. E em 15 dias depois que eu tive aqui, eu já estava dentro da MFA. Ele me levou para lá. Sabe por quê? Porque eu estava em Abel Meolá. Eu pensei: agora acabou. Eu vou lavrar a terra. Eu vou cuidar da minha vida particular. Eu vou viver a minha vida. Eu vou esquecer de igrejas, eu vou esquecer de ministério, eu vou esquecer de Bíblia. E 15 dias depois, eu estava sentado na escrivania, em frente à escrivania do meu apóstolo, e ele disse para mim: filho, a porta está aberta e eu quero saber quando é que o senhor vem. Eu disse: era ontem? Ele disse: pois é, então se era ontem, amanhã ainda é dia, vem. Está pronto o negócio. E eu fui, e estou servindo ao meu Senhor até agora. Eu passei por Abel Meolá. Os pastores que eu conheci, pastores que eu ajudei, homens que eu estendi a minha mão, homens que eu tirei da mesa dos meus filhos, para ajudar esses homens, para investir neles, no ministério deles, das igrejas deles. Eles passavam por mim e faziam de conta que estavam passando por um qualquer, por um mendigo, por um cachorro, por qualquer coisa parecida. Eles esqueceram de mim. Eu estava em Abel Meolá, mas eu estava na mão daquele que cuida dos ministérios, de quem cuida da sua obra. Se você tem paixão pela obra, se você tem amor pela obra, não fique parado, acredite, ele vai passar por Abel Meolá, ele vai passar pela tua casa. Se tem uma junta de boi para oferecer, ofereça. Se não tem uma junta de boi, ofereça a tua galinha, ofereça o que você tem, mas diga: Senhor, eu quero ir lá aonde o Senhor quer me levar. E Deus tem muito, irmãos. A MFA no Brasil, ela só está engatinhando, mas ela vai correr como os corredores da São Silvestre e de
outras corridas mundiais. Nós vamos cobrir o Brasil de igrejas, e Deus está procurando homens que estejam atrás do arado, homens que estejam lá em Abel-Meolá esquecidos, mas Ele está levantando. Se prepare, rapaz, fique no camarim, e quando você apanhar a igreja, quando a mensagem bater em você para te arrebentar, venha para frente e diga: Senhor, me quebra, mói o vaso, mói, tritura, faz virar pó, mas faz do pó um vaso novo. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Deus quer te usar. Quantos ministérios nós temos na casa de Deus, que Deus precisa de pessoas. Eu ministro para líderes ali na nossa igreja sede, nos sábados à tarde. Temos uma ministração de 2 horas para os nossos irmãos que são líderes ali, ou que querem ser líderes, estão se preparando para serem líderes, e nós ministramos ali. E cada vez que nós vamos para a ministração, o Espírito tem uma coisa nova para plantar no coração deles. Sabe por quê? Deus está preparando os melhores para uma obra que ainda não aconteceu na terra. Porque as igrejas dos dias de hoje, meus queridos irmãos, elas estão preocupadas com status. Na grande maioria delas estão preocupadas com presença. Na sua grande maioria fazem um desfile de modas na igreja e acham que isso é chique. Quando dobram os joelhos, fazem aquela continência que nem algumas igrejas fazem. Chegam lá e não têm um contato com o adornador da igreja, não têm intimidade com ele. Quando conversam com ele, parece que estão dentro de uma lata que nem um siri, pulando para sair para fora e não conseguem, porque estão presos dentro de um mecanismo de servimento a Deus tão frouxo, tão vulgar, tão pequeno, que o Espírito Santo não consegue entrar na vida dele ou dela. É passivo que aconteça isso um período de tempo na vida das pessoas, mas isso não é para sempre, porque Deus quer levantar os menores da casa para colocar em evidência e fazer uma grande obra para si. Santa Catarina precisa ser coberto de igrejas. Eu amo Santa Catarina. Eu disse ao meu apóstolo que eu preciso orar a Deus, preparar homens, e se Deus me mandar ir, eu vou e abro o trabalho, porque eu tenho coragem. Eu chego sozinho e faço uma igreja. Eu abro lá, eu vou lá, prego lá, eu canto lá. Eu não canto nada, irmão. Se eu cantar, que vocês escolhem tudo para fora. Mas eu canto. Se eu for cantar com a orquestra aqui, eu desafino todo mundo que está cantando aqui. Eu não posso nem cantar junto, porque eu desafino. Eu faço sem se perder tudo, porque eu sou doido. Eu, além de cantar alto, eu canto desafinado, e eu sou ruim. E eu sou músico. Eu toco qualquer instrumento e sopro, mas o ouvido é o pior que tem. E quem canta tem que ter um bom ouvido para ouvir, para discernir tons e tonalidades de sons, entendeu? E eu não tenho essa habilidade, então eu me perco, eu sou ruim para isso. Só que eu tenho uma qualidade: eu dobro os joelhos e eu converso com o meu pai. Aí ele manda os recursos que precisa para abrir uma nova frente. Deus quer fazer isso com você. Acredite, Deus quer usar você para fazer uma revolução nesse país de Deus. Deus quer mostrar para o Brasil que ainda há esperança, que ainda tem jeito de mudar a história. Mas como é que Ele vai fazer? É preciso que você esteja no camarim. A minha esposa me levou lá na manicure que cuida das unhas dela. Aí a moça disse: vamos dar uma olhada, né? Eu disse: não, filha, não, minhas unhas são unhas de velho, feia. Tá bom assim, tá legal, tá curtinha, eu corto em casa, dou uma lixinha nela, tá legal. Não passo no cinema, não passo nos vídeos, é show, minha unha tá... Não, vamos dar uma olhadinha aqui. Menino, eu passei uma tarde de agonia, porque a moça tirou pedaços daquelas unhas que era, meu Deus do céu. Eu disse: misericórdia. Toda a vida assim. Ela disse: não, isso é pouco, eu cuidei muito para não machucá-lo. Mas as meninas que vêm aqui sofrem, e tem algumas que choram, e tem algumas que querem tirar a mão da mesa e querem, porque o sofrimento é grande. O Espírito Santo faz isso contigo. Na
na igreja do Senhor, a mensagem arde, queima, a mensagem vem de encontro à tua necessidade, o Espírito te fere como a palavra, e você diz: e agora? E agora? O que vai ser de mim? O Espírito Santo diz: eu estou te preparando, filho. As unhas têm que estar bonitas, o adorno tem que ser o melhor. Você vai sair do camarim e você vai ser levado aos campos, aonde há necessidade que um grande guerreiro se apresente para a batalha. No exército de Deus, os covardes ficam para trás. No exército de Deus, os covardes não correm na linha de frente. No exército de Deus, os que têm medo da entrega total nunca chegam no final feliz. O exército de Deus quer colocar divisas no seu peito, quer colocar coroas de glória adornada de diamantes e cravejadas de todas as espécies de pedras preciosas na sua cabeça, porque a palavra diz que nós seremos como reis e sacerdotes para Deus e o seu Cristo. Nós seremos eleitos para isso, ou fomos eleitos para isso. Como é que a minha coroa vai ser cravejada de rubis, de coisas preciosas lá na eternidade? De que jeito ela vai ser? É quando eu, o João Ninguém, o Zé Orelha da parada, o zero da esquerda, o morador de Abel Meolá, entregar a minha vida nas mãos dele e dizer para ele: Senhor, se tiver que quebrar, quebra, mas faz um vaso útil à tua causa. Tem pessoas que não sabem viver isso. Há muitos que não sabem viver isso. E como eu não sei viver, eu não posso apregoar aquilo que eu gostaria. Sonhos que nascem e morrem porque eu não quero passar pela forma de Deus. O profeta Eliseu, se você for ler na história dele, que eu deixo de mencionar aqui, toda a história, contei um pedacinho dela, você vai ver que ele não voltou mais lá na casa dos papais para abraçá-los mais. Sabe quantos anos de ministério? O profeta de ministério mais longo que a Bíblia teve foi Eliseu. 50 anos de ministério e mais 8 anos de escola com o profeta Elias. 58 anos fazendo aquilo que agradava a Deus, sem voltar em casa para dar um beijo no pai. Sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com a nação de Israel. Você quer que Deus te use? Você tem uma chama no seu coração que diz que você pode ser um instrumento de Deus na terra? Você gostaria que Deus usasse você de uma maneira diferente do que você já viu outros serem usados? Ah, pastor, comigo isso é impossível. Eliseu pensava isso também. O que ele via na frente dele era só terra e boi, lavrando e arando e plantando e colhendo e guardando nos armazéns do pai. Só que o dia que a capa caiu e que ele tomou posse da capa, ele disse: a partir de agora eu não sou mais o mesmo. Hoje a capa cai para você. Fique em pé comigo, por favor. É hoje que a capa vai cair. É a capa de quem que vai cair? É a capa que vai cair. O nosso grande amigo, o Espírito Santo, ele veio para colocar essa capa sobre você. E eu quero fazer uma oração aqui por homens e mulheres que têm paixão pela obra de Deus.
Mas é aquela paixão, não é aquele negócio, não. Ah, eu quero estar lá, eu quero ir para cima do púlpito da igreja. O púlpito é o último lugar que você tem que pensar. Você tem que pensar em encher essa casa, superlotar essa casa, mas superlotar. Sabe o que é superlotar? É não ter lugar mais para uma pessoa aqui dentro. É ficar gente nas paredes, é ficar gente lá fora, é colocar telão lá fora e todo mundo está lá vibrando como vibra aqui dentro. Quando isso acontecer, haverá recursos para essa igreja e ela enviará os missionários e ela enviará os obreiros e os pastores para irem aonde precisa ir. Ah, pastor, quantos anos leva isso? O Eliseu esperou 8. Se você não trabalhar, vai demorar mais. Se você começar a trabalhar a partir de hoje, acredite, pode levar 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Daqui a pouco isso vai fluir. Eu quero fazer uma oração por você. Você que sente que Deus tem uma chamada para a tua vida, ao santo ministério. É uma chamada para ganhar almas, é uma chamada para ministrar, é uma chamada para pregar o evangelho, é uma chamada para ir aonde alguns não foram ainda, é uma chamada para dizer para pessoas que o reino dos céus ainda está esperando pessoas salvas. Eu quero fazer essa oração por você e todos aqueles que desejarem, aqueles que têm um anseio no coração de ser alguém. Ah, mas eu não sei como vai ser isso, e se eu for pregar e não acontecer o que eu vou dizer, irmão, se preocupe com a palavra. Você vai pregar a palavra, quem vai fazer a obra é Deus, é Ele que faz o milagre, é Ele que faz os eventos acontecerem, porque o Espírito Santo que está em você, Ele veio de Deus, e Ele sabe o que é que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Então, se você pretende, deseja, tem anseio de ser, eu quero que você diga para Deus: Senhor, eu sou só mais um. Quem sabe estou na terra esquecida do Abel meu lar. Quem sabe, Senhor, eu nem estou mais próximo de ser ninguém, ou estou próximo de ser o zero de uma vez. Deus, pega o vaso, quebra, transforma e usa nas tuas mãos como queiras usar, e o Espírito Santo vai fazer de você uma criatura nova, um homem, uma mulher cheio de unção para ser usado nas suas mãos aonde for necessário. Eliseu trabalhou em todo Israel, Elias trabalhou numa parte de Israel, Eliseu trabalhou em todo Israel. Sabe por quê? Porque o ministério dele precisava ir mais longe do que foi o ministério de Elias. Queridos irmãos, Deus quer nos levar para muito longe, mas como Ele pode fazer isso? É quando eu coloco o meu todo nas mãos dele, entro no camarim, permito que Ele mexa nas minhas unhas, permito que Ele mexa nos meus cabelos, eu permito que Ele mexa nos adornos, eu permito que Ele mexa em mim, para me preparar para ser o melhor nas suas mãos. E eu vou orar por essa gente que está aqui, mas eu quero orar por pessoas que queiram curas também, pessoas que queiram milagres. Tem pessoas que estão esperando milagres financeiros. Acreditem, Eliseu fez milagres financeiros acontecerem no seu ministério profético. Quando ele abriu a boca para que houvesse uma bênção na casa de uma senhora, houve bênção na casa daquela senhora. Quando o profeta dizia, acontecia. Quando o profeta ministrava, Deus respondia. Sabe por quê? Porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus verdadeiro, e Ele vai aonde o homem não consegue chegar com sua mão. Eu tenho pessoas que estão enfermas aqui nessa noite. Você tem uma enfermidade, tem uma doença, tem um problema, e você gostaria de se livrar dele, ou desse problema, de uma vez só. Traga o teu problema aqui na frente nessa noite. Ah, é o pastor que vai curar? Não, não. O pastor não cura ninguém. O pastor ora para o médico dos médicos, e o médico dos médicos coloca a mão e acontece um milagre. Feche os teus olhos, por gentileza. Coloque a sua fé em ação. Eu vou dizer uma coisa para você: crer é bonito, crer é magnífico, mas tem muitos que creem e não são abençoados.
como gostariam de ser. Sabe por quê? Porque crer nos leva a acreditar nos possíveis, nas coisas que são possíveis, naquelas que eu consigo alcançar, naquelas que é possível acontecer um evento e aquele negócio dar certo. Existem um outro elemento chamado fé. A fé não trabalha com os possíveis, a fé trabalha com o impossível. A fé mobiliza aonde o impossível é possível acontecer. Então, se tem coisas nessa noite que é impossível, é a fé que vai remover isso, é a fé que vai trazer isso para o lugar certo, é a fé que vai resolver esse problema. Então coloque a sua fé em ação. Você está com um problema, o teu problema é financeiro, o teu problema é uma enfermidade, o teu problema é uma petição que você fez e não veio resposta até agora. Este problema, ele precisa ser trabalhado com fé. A fé remove montanhas, a fé afasta os impossíveis para longe, e a fé traz resultados sobejos aonde nós estamos, porque Deus responde por fé. Eu vou orar a Deus, orar por homens e mulheres, missionários e missionárias, obreiros, líderes, que Deus vai levantar nessa casa. Eu vou orar por pessoas que queiram ser abençoados financeiramente, e por pessoas que queiram uma solução na área de saúde. Nós iremos ministrar a benção. Pai que está nos céus, é diante da tua presença, meu amado, e não sou eu, é a tua palavra. A tua palavra diz: tudo que pedires ao Pai, em meu nome crendo recebereis. Eu acredito, Senhor, é possível sim, é possível que o nosso quadro seja mudado. É possível, Senhor, que o Senhor pegue este homem, esta mulher, este moço, esta moça, esta criança, e transforme num grande pregador da tua palavra. É possível, Senhor, que você pegue esta pessoa que tem vergonha de cantar um hino na igreja, vergonha, Senhor, de fazer uma oração em público. Ele tem vergonha, Senhor, de fazer uma leitura da Bíblia, tem vergonha, Senhor, de ministrar uma palavra para o teu povo. Pega este homem, pega esta mulher, ó Espírito Santo, adorna, prepara, trabalha, molda, bitola, estabelece e entrega ele, Senhor, no campo aonde ele deve ser usado, e faz ele produzir na tua seara. Eu oro por aqueles que estão, Senhor, com problemas na área financeira, e eles não estão encontrando respostas. Nós estamos vendo num país, Senhor, que está andando, meu Deus querido, numa marcha muito lenta na área das conquistas, mas a tua igreja não se pauta pela visão humana. A tua igreja, ela tem um Senhor que manda nela, e este Senhor é maior do que tudo, e nós acreditamos na resposta. Então eu ministro saídas, eu ministro bênçãos financeiras, eu ministro, Senhor, soluções na casa, na vida, na profissão deste homem, desta mulher. Eu ministro, Senhor, sobre aqueles que estão entregando, meu Pai, o seu corpo físico que está doente. Eu estou entregando agora nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o bisturi do céu passe. Eu quero, Senhor, que a tua mão passe. Eu quero, Senhor, que haja uma operação do teu Espírito Santo e mudanças de vidas aconteçam. Que estas pessoas nunca mais sejam as mesmas, que elas deem testemunho que foram alcançadas por tua bênção, que foram alcançadas por um milagre, porque elas confiaram. A fé delas era pequena, a fé delas é pouca, Senhor, quem sabe, mas o Senhor é o dono do milagre. Então toma nas tuas mãos o pouquinho de fé que nós temos e transforma isso numa gigantesca obra para a glória e louvor do teu nome. É a minha oração, e eu te agradeço desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com toda a força da tua alma, como se você estivesse dizendo para Ele: Senhor, eu não mereço, mas Tu és o dono, e eu quero dar tudo para Ti. Ele vai te usar.